E essa semana tem um Greg News novíssimo em folha pra você. A gente voltou de férias e vai fazer o primeiro programa completamente em plano sequência, sem cortes. Gente, corta, vamos fazer outra, pelo amor de Deus, que eu errei isso. Ih, é sem cortes! Ai, meu Deus, então vai ter que ser esse. Um beijo pra você. Tá começando mais um Greg News. Eu estava morrendo de saudade de vocês e muita coisa aconteceu nesse mês, não necessariamente boa. No Rio de Janeiro, por exemplo, 2 homens foram esfaqueados outro dia na Lagoa Rodrigo de Freitas e, em resposta, o governador Wilson Witzel anunciou que vai mandar prender quem fumar maconha na praia. Numa medida mais aleatória do que os rolês do Ronaldinho Gaúcho. O carioca, que só é proativo quando o assunto é maconha e cu, já convocou um maconhaço. Sim, o evento chama Maconhaço na Praia para o Witzel prender geral. Maconhaço, para quem não conhecia a palavra, é um sábado normal em Ipanema. Witzel, então, disse que vai prender quem participar do evento, provando que, de fato, ele nasceu em Jundiaí e não entendeu ainda o espírito da cidade em que mora, porque evento carioca, ainda mais no Face, não é para ir, é para sentir mesmo. Mas o maior problema dessa medida vai ser o enorme trabalho que ela vai dar. Porque, como dizia o comediante Juca Chaves, se bicha fosse bala e maconheiro fosse fuzil, na guerra o estado do Rio de Janeiro defenderia o Brasil. Tá começando mais um Greg News. Volto já. Depois de um mês, a gente tá de volta. Parece que foi um ano pela quantidade de coisa que aconteceu. Parece que foi um dia pela quantidade de descanso que a gente conseguiu ter. Até porque o conceito de férias mudou para mim. Repare que a frase, aspas, preciso de férias para descansar, jamais foi dita por quem tem filho. Sim. E nossa redação ela é uma espécie de voo noturno. Tem sempre um bebê chorando. Sempre. Para quem tem filho, né, férias significa também férias da creche. O que equivale a 12 horas seguidas produzindo entretenimento para um público muito, mas muito exigente. Ao contrário de vocês, minha filha não ri de qualquer coisa. Às vezes, por acaso, eu acerto, ela morre de rir. Tem uma piada que eu escrevi outro dia que foi um sucesso. Que era mais ou menos assim, ó. Cadê? Cadê? Cadê o papai? Lá em casa foi um hit, assim, que tipo... Ah, tinha a segunda parte, que era o quê? Achou, cara. Não esperava essa reviravolta, então, tipo... E aí é legal quando você faz uma piada que funciona, você faz ela durante um mês e 12 horas. Mas a frase, né? Férias é bom pra relaxar, jamais foi dita também no governo Bolsonaro. Você pode ir pra uma praia deserta que o cara que corta o coco vai te dizer: tu viu que o guri aprontou? Sim. No Greg News, o cara do coco é gaúcho. Que a gente evita estereótipos regionais nesse programa. E também evita as praias do Rio Grande do Sul, é bom avisar. E, finalmente, eu não consegui relaxar por um motivo que eu só vou falar no final do programa. E por isso mesmo, esse programa aqui vai ser especialmente tenso. É porque tem muita coisa a dizer. Afinal, foi um mês sem o programa e agora a gente vai tentar cobrir 30 dias em 30 minutos. Então, apertem os cintos que o editor sumiu. Tem tanta coisa para falar que a gente não vai passar nenhum vídeo nesse programa. Não que a gente não tenha vídeo para passar, a gente tem, mas nesse programa não passarão. Logo, esse é o primeiro programa em que eu não vou poder errar, nem parar. Sim, porque o vídeo era o momento que eu tomava um copo d'água, ajeitava a gravata, e se eu errasse, eu voltava do último vídeo, então não precisava voltar tudo. Sim, era por isso que volta e meia tinha um vídeo que te fazia perguntar
Por que ele me fez ver essa merda? Então, é só porque minha boca tava ficando seca, a figurinista tava reclamando que tinha uma caspa no meu ombro, a diretora tava desesperada que eu tinha improvisado uma piada sobre Gilmar Mendes, isso não ia passar pelos advogados. Então, hoje eu tô nervoso, porque eu não posso errar, nem improvisar piadas sobre Gilmar Mendes, eu prometo. E quanto à caspa, eu tô tratando esse programa já. Comprei um terno claro, por exemplo, maravilhoso. A melhor coisa pra caspa é um terno claro. Mentira, tô tratando, enfim, depois eu dou a dica pra vocês. Caspa não tem nada a ver com sujeira, é um problema alérgico, tá? E merece ser respeitado. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Cuidado com a caspofobia. Então, rezem por mim, tá, hoje, porque se eu errar, vou ter que retomar tudo desde o começo. E, ao contrário do governo Bolsonaro, esse programa, eu juro, não vai ter corte. Vamos lá. Logo depois do nosso último programa, a Polícia Federal prendeu 3 pessoas que trabalhavam com o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, que tem claramente pais indecisos. Marcelo, põe Álvaro, põe Antônio, põe os 3. Marcelo Álvaro Antônio. Na verdade, parece mais minha avó, que antes de falar o meu nome, falava o nome de todos os netos que vieram antes. Ou Alberto Arthur Miguel Gregório, né? Ou Marcelo Álvaro Antônio, garoto, ei. Na ocasião, uma investigação revelou uma série de candidaturas de fachada no PSL. Que não quer dizer Partido Social Laranja, mas, enfim, sim, o partido do presidente registrou, nas últimas eleições, uma série de candidaturas fantasmas para ganhar verba pública federal. Foi esse mesmo escândalo que motivou a demissão do Gustavo Bebiano, lá em fevereiro. Marcelo Álvaro Antônio, no entanto, ficou no Ministério do Turismo. E acho que nem ele entendeu por quê. Está lá há alguns meses fazendo o quê? Turismo, justamente. Eles jantam um negócio aqui, tiram uma foto ali, deve estar escrevendo várias críticas no TripAdvisor. Ai, Brasília é um tédio, não gostei. Pouco depois, a gente ficou sabendo que o desmatamento na Amazônia aumentou mais de 88% em junho desse ano, comparando com junho do ano passado. O país perdeu quase 1.000 km² de floresta só em um mês. A substituição da floresta por lavouras e pastagens leva a gente a viver cada dia mais perto de um inferno. E eu acho que é isso que o Bolsonaro tá fazendo. Ele está tomando medidas para se sentir em casa. Por isso, inclusive, Deus acima de todos, porque a gente vai estar lá embaixo, abraçado no capeta. Daí, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, admitiu que o Fundo Amazônia poderia acabar. Sim, Ricardo Salles tentou aumentar o controle do governo Bolsonaro aos recursos bilionários do fundo e, nesse caso, a Noruega e a Alemanha, que são os principais doadores do fundo, disseram que não estão mais interessados em continuar contribuindo. E dá para entender, você também tiraria o seu dinheiro do banco se descobrisse que o gerente é, vamos supor, o Bolsonaro. Não consegui pensar em ninguém pior. O Bolsonaro. Você não daria um dinheiro. O Ricardo Salles, que esse mês focou todas as energias em passar vergonha, postou então a fake news no Twitter dizendo que o dinheiro do Fundo Amazônia estava indo para a África, afirmação, claro, desmentida em seguida pelo G1. Acho que os jornais, aliás, tinham que parar de avisar quando o governo Bolsonaro mente e avisar só quando fala a verdade, porque o jornalista ia trabalhar menos que o Bolsonaro, não consegui pensar em ninguém mais, gente. Não consegui pensar em ninguém que trabalhe menos. Mas vamos lá. Não bastassem as merdas que aconteciam por conta desse pessoal aí, o Brasil se despediu do sujeito que fez a gente ser conhecido e valorizado no mundo todo, não só pelo nosso futebol, mas também pela nossa arte. Morreu João Gilberto, o gênio que revolucionou a música no Brasil e no mundo, né, retrato de um Brasil de outra época em que o Pato ainda cantava alegremente e não ficava combinando sentença com o procurador. Bolsonaro então se manifestou no Twitter sobre a morte. Será lembrado pelo dom, pela humildade e por seu amor pelo Brasil. Que Deus o conforte juntamente com seus familiares e amigos. Mentira, esse tweet dele é sobre a morte do MC Reaça, um sujeito que se matou depois de espancar a namorada. Sobre João Gilberto não teve nenhum tweet, não. Quando perguntado, o presidente disse, aspas, era uma pessoa conhecida, meus sentimentos à família, tá ok. E só. Na mesma semana, a capa da revista Veja divulgou mais um diálogo da Vaza Jato, mostrando que Moro pediu aos promotores que incluíssem provas nos processos que ele mesmo julgaria depois. Além disso, ele mandou acelerar e retardar operações e ainda pressionou para que determinadas delações não andassem. É tanta coisa errada que parece que o juiz estava jogando GTA. Só faltou ele saquear um mercado e atropelar uma velha. Poucos dias depois, durante um culto na Câmara dos Deputados, Bolsonaro disse que ia indicar para o STF um ministro, aspas, terrivelmente evangélico. Terrivelmente evangélico? Parece uma continuação de Legalmente Loura, tipo...
This summer, Reese Witherspoon is terribly crente. No dia 11, Bolsonaro disse que ia indicar para a Embaixada dos Estados Unidos o próprio filho, mais especificamente o 03, que aparentemente é o que está mais desocupado. Um está no Twitter, o outro está tentando não ser preso. Quando o mundo inteiro se revoltou, afinal, o único outro país do mundo em que um filho do chefe de Estado é o embaixador é a Arábia Saudita. Então, enquanto isso, Eduardo usou um argumento de que ele já morou lá e sabe fritar um hambúrguer. E isso já seria estúpido bastante se fosse verdade, mas jornalistas checaram e a lanchonete em que ele trabalhou, a Popeyes, não serve hambúrguer. Os Bolsonaros mentem coisas que nem precisa. Eu posso ser embaixador, eu tenho um Palio. Não, você tem um Celta. Por que você está mentindo isso? Ou não está mentindo, no caso do hambúrguer, porque vai ver, de fato, ele fritou hambúrguer lá. Só que vai ver, ele era tão incompetente que o pessoal do Popeyes deixou ele fritando hambúrguer nos fundos para não atrapalhar a cozinha. Ah, mas não tem... O que tá aqui? É que não tem hambúrguer no cardápio. Shut up, just do it. Oh, ok. Mas é que essa hamburgueria é da Estrela. É, isso aí. Vai ver, é isso que eles têm que fazer se ele virar embaixador. Tipo, olha, Eduardo, sua função é tomar conta desse George Foreman Grill, tá? Pior que a cara dele não obedecer quando você vê ele tá fazendo suco de laranja. O que eu acho mais curioso, aliás, é o nome da lanchonete, né? Que é Popeyes. Provando que o Eduardo é mesmo um filhinho de Popeyes. Sobre o caso, Bolsonaro disse que, aspas, se eu puder dar o filé mignon pro meu filho, eu dou. Eu pretendo beneficiar meu filho, sim. Só faltou dizer, e se ele tem um pai presidente é porque ele mereceu. Bolsonaro parece uma Barbie fascista sem a parte da Barbie. No dia 12 de julho, o jornalista Glenn Greenwald e eu participamos de uma mesa na Flipeia, programação paralela da Flip, em Paraty. Alguns moradores da cidade resolveram convocar uma manifestação contra a nossa palestra e eu fico meio feliz, assim, de eventualmente não ser a pessoa mais odiada numa mesa. Eu fico, olha, que diferente. Enfim, o grupo então soltou uma nota convocando todos os paratienses honestos e engraçado é que só apareceram uns 20. Ou tá faltando paratiense honesto, ou mais provável, eles preferem ficar no centro histórico tomando cachaça, como todo mundo que vai na Flip. Aliás, apesar de poucos, eles eram barulhentos, porque tinham rojões e aparelhos de som potentes. Rojão e aparelho de som potentes, 2 atestados universais que você não transa, faz tempo, aliás. No dia 16, o Dias Toffoli, que é o presidente do STF, atendeu a um pedido de Flávio Bolsonaro e suspendeu todos os processos envolvendo dados bancários obtidos sem autorização judicial prévia. É isso mesmo que vocês ouviram. O Toffoli bloqueou praticamente todas as investigações de crimes de lavagem de dinheiro no Brasil, além de paralisar investigações sobre o PCC, a pedido do filho do presidente. Sim, se o 03 tem direito ao filé mignon, o 01 tem direito a um pique, 1, 2, 3, salve todos, inclusive PCC. Na mesma semana, a gente ficou sabendo que enquanto a vida de todo mundo ficou mais difícil por causa da crise, o procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, usou a fama da operação para lucrar com palestras e para burlar a lei que impede procuradores de gerenciarem empresas. Ele queria receber, através do CNPJ, no nome da mulher. Sim, laranja is the new black. É que tava foda, entendeu? Viver só com um salário de mais de 30 mil reais de procurador. Muito estresse, sim. Com todo o domínio que ele tem de PowerPoint, isso é pouquíssimo. Deve ser por isso também que o Deltan tirou um tempo para ir brincar em toboágua no Beach Park, que foi uma exigência que ele fez para palestrar na Federação das Indústrias do Ceará. E eles pagaram a palestra e o Beach Park. Eu estava com medo, aliás, essa coisa de ficar falando meia hora sem corte para vocês, que isso pudesse ficar chato, mas daí eu lembrei que tem gente que paga para ver palestra do Deltan. A Folha de São Paulo divulgou os diálogos, então, que Deltan conta para Moro da viagem e sugere que o colega tentasse um esquema parecido. Eu não sei o que é mais escroto, imaginar o Deltan de sunga ou imaginar o Moro de sunga. É verdade que ninguém fica legal de sunga, só o Suplicy de sunga é realmente... Essa é a foto que eu tenho em cima da minha cama, pra eu ficar admirando até dormir e falar, é isso que eu quero. Já o dia 19 foi agitadíssimo, porque Bolsonaro falou em acabar com a Ancine, ou transformá-la numa secretaria subordinada ao governo, para poder impor um filtro para os filmes produzidos. Filtro é como ele chama censura. Assim como governar é, como ele chama, fazer live e empregar parente. A intenção, né, dele é impedir o uso de dinheiro público para produzir filmes que, segundo ele, são pornográficos, como o da Bruna Surfistinha, né? Com essa declaração, o Bolsonaro desagradou muita gente que foi correndo conferir o filme e viram apenas um ou outro peitinho.
o que deixou furiosa uma parte importante da base de Bolsonaro, que são os punheteiros. Eram revoltados. Pro Bolsonaro, né, para ele, pornografia é um negócio que não pode passar no cinema. Tem que botar no Twitter do presidente, em ocasiões festivas. E para ele, ator pornô não pode ganhar dinheiro público, a não ser que seja do PSL. No mesmo dia, Bolsonaro falou num café da manhã que não existe fome no Brasil. Sim, para o Bolsonaro, a fome é uma invenção da esquerda para dar comida a quem não tem. Depois o presidente se explicou, tá? Aspas. Pelo amor de Deus, se for para entrar em detalhe, eu vou embora. Eu não estou vendo nenhum magro aqui. Se referindo aos jornalistas presentes. Aliás, está indo embora o tempo todo de coletiva, assim, acho que está criando um movimento que é o vou-emborismo, né? Que qualquer coisa fala, eu vou embora, tá aqui, eu vou embora. Sim. Porque assim, ele diz assim, não tem nenhum magro aqui nos jornalistas, não é? Sim, então não existe fome no Brasil. Sim, porque se ele não vê, não existe. E é comovente como o Bolsonaro lida com os problemas, negando que eles existem. Daqui a pouco ele vai dizer, Flávio, que Flávio? Não conheço nenhum Flávio, tá ok? Não tem Flávio. Para completar, no dia 19, o Bolsonaro também disse, no mesmo dia, que dos governadores de Paraíba, o pior é o do Maranhão. E eu não vou me ater à quantidade de erros que tem nessa frase. Mas, para tentar atenuar a situação, o Bolsonaro foi para a inauguração do aeroporto Glauber Rocha em Vitória da Conquista, fez discurso com chapéu de couro, dizendo que hoje é cabra da peste. Sem falar, né, sem saber que baiano não fala cabra da peste, nem usa chapéu de couro. O Bolsonaro é tão ignorante que a sua referência de nordestino é o mascote das Casas Bahia. Que, aliás, está usando uma camisa da CBF. Tudo faz sentido. No dia 21, Bolsonaro foi fundo no seu complexo de vira-lata e disse que o Brasil é pior que os Estados Unidos porque a gente nunca foi para a Lua, enquanto eles foram 50 anos atrás. Então a gente estaria há 50 anos, né, de diferença deles. A gente está 50 anos atrás deles. Bolsonaro, nenhum outro país foi à Lua depois disso. Assim como nenhuma outra pessoa beijou a mão do Cristo Redentor depois do Renato Aragão há 30 anos atrás. Isso não faz com que estejamos todos 30 anos atrás do Renato Aragão. É só que, assim, a Lua é meio tipo que nem a mão do Cristo Redentor. Você foi e falou assim, por que eu vim até aqui? É um programa que talvez não valha tanto a pena. Então a gente não está 30 anos atrás do Dr. Renato. Se bem que, quando a gente vê o look do Didi na época, você percebe realmente que a gente está 30 anos atrás, porque ele já se vestia como um hipster. Se isso não é para ir para Void, eu não sei para que é. No dia 23 de julho, a polícia deflagrou, né, a Operação Spoofing, que prendeu 4 suspeitos de invasão de celular do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Um deles é Walter Delgatti Neto, que, em depoimento, contou como conseguiu chegar até as mensagens privadas de pelo menos 1.000 pessoas, desde os magistrados da corte até o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Walter, aparentemente, conseguiu encontrar uma falha de segurança no Telegram tão grande, mas tão grande, que ele passou a ter acesso a qualquer conta do Telegram. Ou seja, de todo mundo que migrou para o Telegram porque achava que o WhatsApp não era seguro. Lembra disso? Sim, sim. Gente, pelo amor de Deus, seguro mesmo, só o Google Plus, que não tem ninguém. Ninguém vai se importar em hackear. Depois da prisão do Walter, Moro avisou para algumas autoridades que eles tiveram o celular invadido e, pior, prometeu que iria destruir o material obtido com o hacker. Muitos erros nessa frase, tá? Porque o ministro da Justiça não poderia ter acesso às investigações da Polícia Federal, não deveria saber o nome das autoridades hackeadas e muito menos destruir provas. Aliás, até onde eu lembro, destruir prova, ministro, é coisa de bandido. Mas, de repente, essa foi mais uma das coisas que o Bolsonaro liberou, junto com arrebite para caminhoneiro e filé mignon para filho. Com tanta loucura, ninguém nem parou para discutir a venda da BR Distribuidora no dia 23. Sim, a participação da Petrobras, na sua subsidiária de maior faturamento, foi reduzida de 71% para 41%. E agora investidores privados têm a maioria das ações da BR. Talvez você não tenha ficado sabendo dessa. É muita coisa acontecendo no governo do Bolsonaro, né? Não dá para acompanhar. É tipo começar a ver Lost no meio da 3ª temporada. Do nada aparece uma escotilha, um urso polar, o Paulo Guedes privatizando, se fala assim, oi? A diferença é que, no caso, né, dá zero vontade de ver um episódio atrás do outro. Em 26 de julho, saiu na imprensa a notícia de que os parentes do Bolsonaro foram ao casamento do Eduardo no helicóptero da presidência. Ao ser perguntado sobre o fato, o Bolsonaro disse, aspas, peraí, dá licença, tem familiar, falar com a voz mais accurate.
Pera aí, dá licença. Tem familiares meu aqui. Eu prefiro vê-lo do que responder uma pergunta idiota pra você. Eu entendo você, tá? Tem um jeito fácil. Essa imitação foi péssima, eu sei, mas pelo menos sem corte, não vai dar pra eu fazer de novo. Até porque não seria muito melhor. E o próprio Bolsonaro é uma imitação merda dele mesmo. Então... Às vezes eu olho pra ele e falo, ele tá fazendo mal o Bolsonaro. Nossa. Enfim... E eu entendo ele querer passar mais tempo com os familiares dele. E tem um jeito de passar mais tempo com seus familiares, Bolsonaro. Renuncia. Pronto. Eu juro que aí ninguém mais te pergunta mais nada. Ninguém vai te perguntar nada. Não precisa responder nenhuma pergunta idiota. No dia 27, ao comentar uma portaria publicada por Sérgio Moro, que autoriza a deportação de estrangeiros que representam um perigo para o país, Bolsonaro disse que o jornalista americano Glenn Greenwald e o deputado federal David Miranda são, aspas, malandros que, para se livrar do risco de deportação, se casaram e adotaram 2 filhos no Brasil. Claro. É o que todo malandro faz no Brasil, né? Casa com outro homem, adota 2 crianças e 27 cachorros. Isso é o clássico malandro brasileiro. Clássico! E finalmente... Aliás, não tem um gay no Brasil, é tudo malandro. E finalmente, julho vinha terminando quando uma sequência de fatos pavorosos nocautearam de vez todo mundo. Primeiro foi o assassinato do cacique Emira Waiapi, morto a facadas no final do mês no Amapá. A aldeia fica numa terra com histórico de garimpo ilegal. E, embora ainda não saiba exatamente o que ocorreu, um documento interno da FUNAI apontou que um grupo de garimpeiros vem fazendo incursões para intimidar os indígenas na reserva. Enquanto isso, o presidente Bolsonaro, que diz que garimpo é um vício para ele, que está no seu sangue, correu para defender os seus parceiros e afirmou que não há indício forte de que esse índio foi assassinado. Ele disse, sim, o índio esfaqueado. Disse também que ele vai buscar desvendar o caso. Bolsonaro parece que ele está brincando de detetive do Prédio Azul. E, aliás, já que se for isso, eu podia fazer que nem as crianças começassem as investigações, Bolsonaro, pelo seu próprio condomínio, tá? O CSI Vivendas da Barra. Eu quero ver esse programa. E como se não bastasse, na mesma semana, essa agora, um presídio em Altamira, no Pará, foi palco de um dos maiores massacres em penitenciárias desde o Carandiru. Foram 58 mortos, dos quais 41 asfixiados e 16 decapitados, após um confronto de facções. Moro, então, enviou uma força-tarefa para transferir os presos que sobreviveram e, no trajeto, mais 4 mortos surgiram, mais 4 mortos foram mortos. Desculpa, não dá para voltar, mas vocês já entenderam. Mais 4 presos foram mortos por sufocamento. Sim. Sobre isso, o Bolsonaro disse que, aspas, com toda certeza, os presos deviam estar feridos. Sim, o presidente acha que tem indício forte de que eles morreram de sufocamentos decorrentes de seus ferimentos, o que tampouco faz o menor sentido. Ele também disse que, aspas, problemas acontecem. E é verdade, problemas acontecem, alguns inclusive duram 4 anos, presidente. Era 29 de julho e Bolsonaro achou que dava para fechar o mês lá no alto. Desculpa, gente, estou conseguindo. Disparou, então, contra o presidente da OAB, dizendo que, aspas, se ele quiser mesmo saber como o pai desapareceu no período militar, eu conto para ele. Ele disse, o pai do presidente da OAB em questão foi assassinado pelo Estado em 74, conforme comprovam documentos oficiais da própria ditadura. E Bolsonaro falou isso durante uma live cortando o cabelo. Semana que vem ele vai questionar o Holocausto fazendo drenagem linfática. Na missão de reviver todos os horrores possíveis da história do Brasil, no dia seguinte, Bolsonaro criticou uma emenda de 2014 que determinou a expropriação, né, de propriedades em que houvesse trabalho escravo. O Bolsonaro tem muita pena dos donos de terra que vão perder a fazenda só porque deram mole de escravizar gente. Não sabiam ainda, vai ver que não podia, né? E ele disse então, aspas, vão ele, netos e bisnetos para a rua. Isso se não for para a cadeia, fecha aspas. Bandido bom para ele é bandido proprietário de terras que escravizam o trabalhador. Agora, eu disse para vocês que não era só por causa do Brasil que minhas férias tinham sido tensas. E é verdade, porque no dia 13 chegou uma mensagem no meu celular. Uma mensagem de um número desconhecido dizendo, aspas, preciso falar com você, é do seu interesse. Fecha aspas. E nunca é. Né? Afinal, nunca nada bom na história veio de um número desconhecido. E o que eu vou dizer agora vai parecer mentira, mas é tudo verdade, tá, gente? Eu tô falando sério. Eu não respondi essa pessoa e em seguida ela, que não quis se identificar, começou a mandar prints de conversas minhas no Telegram, conversas reais que eu mesmo tive. E no meio delas, uma foto do meu próprio pau. Detalhe. E é verdade essa história. Eu chequei se era ele mesmo, né, o pau.
não tinha sido adulterado. Eu lembrei, então, que eu tinha enviado um pau em 2015, em troca de 2 seios e uma bunda. Essa era a cotação do pau em 2015. Parece que hoje eu tô meio por fora, mas parece que teve uma deflação no preço do falo. Ele não tá valendo nem meio mamilo, mas isso é outro assunto. Eu já não sei dizer. Mas aí o que aconteceu foi que meu interlocutor, né, do outro lado, disse aquilo que vocês imaginam. É o hacker aqui. Ele me disse então que encontrou um bug no Telegram e graças a ele tinha muito material de interesse público. Em nenhum momento ele me pediu dinheiro ou nada em troca de vazamentos. A pessoa que estava falando comigo não fez mais contatos depois do dia 23, que por acaso ou não é o dia em que Walter Delgatti foi preso pela Polícia Federal. Mas, 2 dias depois dessa prisão, o meu Telegram foi invadido de novo por um dispositivo que não era o meu, o que me leva a pensar que ainda existem muitas coisas que não foram explicadas sobre essa história, né? Quanto ao material que eu recebi do hacker, eu não levei ele para a HBO, tá? Porque eu não tinha condições de checar a veracidade e a relevância, né? A única coisa que eu consegui checar a veracidade foi o meu pau, que não era relevante, no caso. Até perguntei na minha equipe, eu preciso publicar meu pau? Não, não precisa, tá? Porque não é de interesse público, me disseram. Eu fiquei, então, profundamente ofendido. Eu achei que houvesse algum interesse público mínimo. Nenhum interesse. E acabaram de me avisar que os 30 minutos estão meio acabando, mas faltou muita coisa. Porque, vamos lá, nesse mês Bolsonaro também reclamou da falta de liberdade de expressão, já que o Instagram parou de mostrar números de likes e ainda disse que vai ajudar uma parcela bastante carente da sociedade, os gamers. Isso sem contar no resto das coisas que nem envolvem Bolsonaro rolaram no Brasil. Vamos lá, e no mundo. Boris Johnson assumiu o cargo de primeiro-ministro da Inglaterra. O governo do Porto Rico renunciou após vazamento do Telegram. Ninguém parece ter feito a conexão com o Brasil, estranhamente. O famoso bilionário de Wall Street foi preso por traficar escravos sexuais menores de idade. A rainha da Inglaterra proibiu Meghan Markle de adotar um cachorro. E não bastasse isso, Marina Rui Barbosa foi lá e disse ter mudado a cor do cabelo de ruivo para loiro. Não. Agora meu mundo caiu. Ai. Gente, eu sei que no fundo eu tô reclamando de barriga cheia, porque 3 semanas de férias em julho é privilegiado, sim. Mas o importante não é que tá impossível relaxar nas férias. É que tá impossível pensar em outra coisa. E não interessa se você tá de férias ou no trabalho, ou se tem 3 semanas de folga ou 5 minutos para um café, porque mesmo que Bolsonaro esteja tentando implantar um regime autoritário no Brasil, no fundo, o bolsonarismo já virou uma espécie de ditadura mental. E não adianta tentar não prestar atenção, entendeu? Porque sempre vai ter uma manchete, um tweet, um WhatsApp no grupo da família, um ministro da Justiça dizendo que vai destruir provas para te lembrar que a gente está vivendo uma situação completamente anormal, tá? Mas o próprio presidente disse no último dia desse mês bizarro, eu sou assim mesmo. Que merda, hein, amigo? Uma boa. Que merda. É tipo o marido, que a mulher chega em casa, pega ele traindo e fala assim, é exatamente isso que você está pensando, é. Sabe, ele não tenta nem disfarçar. E assim, enquanto os eleitores tentam contemporizar, né, que os eleitores estão dizendo assim, calma, gente, não foi isso que ele quis dizer, né? O próprio cara desmente e diz, é sim, eu sou assim. Eu tô assim, não, eu tô assim, é melhor já ir se conformando. Eu falo, caralho. Isso é o que a gente não pode fazer, porque a situação não tá normal, gente, mesmo. É tipo, se você, assim, você tá tipo a nossa redação, transtornado, ansioso, deprimido, preocupado, puto, querendo riscar um 17 com a faca na testa do seu tio arrependido, eu tenho uma boa notícia. Tá tudo bem com você. Estranho mesmo seria se você estivesse achando tudo isso normal. Deprê mesmo. Seria se a gente conseguisse tirar férias e se desligar do Brasil. Loucura. É achar que nesse mês de abusos cabe, né? Cabe uma lista de piadas num programa humorístico, porque não cabe. Só o que aconteceu em julho, né? Aliás, só o que aconteceu numa semana de julho seria assunto para um ano inteiro em condições normais de temperatura e pressão. Por isso, essa lista corrida que eu acabei de ler na volta às minhas não férias, não é só mais um episódio do Greg News, é uma lista de absurdos. A gente vai ser obrigado a tratar no resto dessa temporada. Trabalho escravo, racismo, desmonte da cultura, tortura, nepotismo, censura, destruição da Amazônia, laranjas, mamatas e a normalização de tudo o que deveria ser escandaloso. E esse foi só um mês, tá, gente? A gente tem mais 42 meses disso tudo que tá aí, tá ok? Vão ser 42 julhos, pelo menos, de governo Bolsonaro. A má notícia começou em agosto, galera. Mas, calma aí, vamos pensar
Vamos pensar que tem um lado bom nisso tudo. Eu só não descobri qual é. Mas deve ter. Se vocês tiverem, gente, vou pedir, pelo amor de Deus, para vocês me dizerem qual é. Tá? É isso. Esse foi o Greg News. Semana que vem tem mais. 11 horas da noite, na HBO.